Eu vou continuar falando dessa graça, desse amor. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 53, versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que os desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui Isaías, antes mesmo ele viu, Deus mostrou para ele profetizou sobre o sofrimento da cruz, sobre a agonia que Jesus ia passar. E eu louvo a Deus, porque que estamos aqui, tomamos uma decisão um dia, depois de quantas vezes nós nos rejeitou essa chamada de Deus, quantas vezes nós nos desprezou, o amor dele, o sacrifício dele, a cruz dele, por quanto tempo nós ficamos nesse mundo, perdidos, sem Deus, sedento, sem encontrar a fonte, mas Deus nos revelou o seu Filho Jesus Cristo, a água que matou a minha sede e a sua. Louvado seja Deus. E essa mesma graça, essa mesma água que Deus tem para curar o homem, para libertar, ela também vai condenar o homem, porque ele falou assim, ó: quem crê em mim será salvo, mas quem não crê está condenado. Não tem outra oportunidade para você, outro caminho para te apresentar essa noite. É somente duas: ou é uma porta estreita, ou é uma porta larga, ou é um caminho estreito, ou é um caminho largo que conduz à perdição. Louvado seja Deus que hoje te deu essa oportunidade de você de entrar na casa dele, experimentar desta água. Louvado seja Deus. Certa vez João Batista chegou, vendo os fariseus, os homens ali, os doutores da lei, falou assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque estava se cumprindo o que se diz em Isaías. E eu participei disso também. Quantas vezes nós nos desprezou, quantas vezes nós escutou pessoas falando para nós desse amor, que Jesus foi numa cruz, que ele sofreu, que ele suou gotas de sangue, que ele foi desprezado, humilhado, cuspido, coroado com uma coroa de espinho, furado os pés e as mãos com cravos, açoitado por soldados, com chicotes, com tiras de couro, e as pontas com bolinhas de aço e osso, que assim alguns dizem. Mas ele foi moído. Louvado seja Deus. Olha o que diz no versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. O jovem rico, ele tinha tudo, ele era um homem realizado, mas ele andava, ele faltava algo ainda, ele procurava algo ainda, ele não estava satisfeito com todas as riquezas que ele tinha, ele não estava ainda, ele não tinha certeza se ele era salvo, se ele participava do reino. Certa vez chegou em Jesus e falou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus citou os mandamentos para ele, ele falou: eu faço isso desde a minha juventude, da minha mocidade. Jesus olhou para ele e falou assim: ainda lhe falta alguma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele se entristeceu, virou as costas e nunca mais se ouviu falar nele. Ele rejeitou, ele desprezou aquilo que podia saciar ele. O reino de Deus é semelhante a um tesouro num campo que estava escondido, e um homem saiu a procurar e achou, e vendeu tudo que ele tinha e investiu naquele tesouro. Ele renunciou a tudo. E assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Tem um tesouro maior, meus irmãos, que sacia a sede do homem, que mata essa sede do homem de só querer, de conquistar, de viver só em bagunça, em pecado, de saciar a carne do homem. O homem busca isso porque lhe falta algo ainda. E eu tenho a resposta para aquilo que lhe falta ao coração do homem. É Jesus Cristo, é a água que mata a minha sede e a sua. Louvado seja Deus. A mulher do fluxo de sangue,
Ela gastou tudo para ser curada. E não teve jeito. E aquela mulher ouvindo falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Ela falou, não tem mais para onde correr. Mas pela infinita graça e bondade e misericórdia de Deus, ela teve um encontro com Jesus. Só de tocar em Jesus ela foi curada. Louvado seja Deus. Zaqueu procurava algo também. Ele não estava satisfeito com o que tinha. E era um homem muito próspero. O que ele fez? Ouviu falar desse Jesus, dessa água que mata a sede do sedento, dessa água que é de graça, que não custou nada, mas custou ao filho dele morte de cruz, sofrimento. Zaqueu subiu numa figueira braba, porque ouviu falar que Jesus vinha passando. Jesus já sabendo, Zaqueu, desce daí, que hoje me convém pousar em sua casa, louvado seja Deus. Hoje você tem a oportunidade de aceitar este Jesus e levar ele para a sua casa, porque ele vai mudar. Ele vai mudar onde que o homem não consegue mudar. Meus irmãos, ontem eu no ponto para trabalhar, passou um homem, não estava numa situação boa, perdido. Parceiro meu do meu lado falou assim, se eu ganhasse um dinheiro, eu ia internar ele. Meus irmãos, do que vai valer isso aí? O dinheiro dele para internar? Se Deus não libertar ele, ele não vai ser liberto. Se o Filho não libertar, verdadeiramente vós não sereis libertos. O único que pode te curar e matar a sua sede é Jesus Cristo, que pode encher o seu coração. Louvado seja Deus, que pode mudar o coração do homem que tem pensamentos maus, prostituição, avareza, lascívia. O coração do homem é enganoso. Mas Deus tem água para purificar e para limpar o coração do homem, para mudar a mente do homem, o viver do homem. Louvado seja Deus. Já estou acabando, meus irmãos. A mulher samaritana foi buscar água, os irmãos conhecem essa história. Jesus pediu água para ela. Mas você está pedindo água para mim? Você é judeu, samaritana? Nós nem se conversa. Ah, mulher, se você soubesse quem lhe pede água, você me pediria. E eu te daria água que jorra da vida, da fonte, eu te daria água viva. Me mostra, Senhor, onde tem essa água. Jesus já começou a se revelar a ela. Vai buscar o seu marido, eu não tenho. Ele falou, disseste bem, já teve 5, que tem agora não é seu. A mulher falou, Pelé, eu vejo que você é um profeta. E começa a conversar com a mulher. E a mulher larga tudo e vai chamar os outros, meus irmãos. E Jesus operando e falando ali, chega um ponto que aquela mulher fala, tá bom, Senhor, o senhor não precisa provar mais nada não. E ela perguntou para Jesus, onde nós oramos? Aqui ou no monte? Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Louvado seja Deus. Por isso que ele não deixou nada de imagem de como ele é, de como ele foi. Eu creio que é por isso, na Bíblia não é relatado a forma que ele era. Aqui diz que ele era desprezado e o mais indigno entre homens, sem aparência. Eu não sei do jeito que ele foi, do jeito que ele era, mas eu louvo a Deus porque ele me salvou. Louvado seja Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.